Nova York está prestes a ter seu primeiro prefeito muçulmano marxista comunista. Isso não é algo sem precedentes ou não é algo que não podemos prever o que vai acontecer. Já aconteceu em Londres, lembre-se deste cara, Sadiq Khan, muçulmano de aparência secular, barbeado, vestindo terno e gravata, tão bem arrumado que até eu pensei que ele era um muçulmano secular por um momento. Se você acha que ele é um muçulmano secular, esse não é o ponto que estou tentando fazer. Esta é a face secular e inofensiva do Islã que eles estão mostrando para a vasta maioria. População branca ignorante dos países ocidentais. Eles pensam que, eles são exatamente como nós. Assim como temos pessoas seculares não religiosas na comunidade branca ou na comunidade cristã, os muçulmanos têm o mesmo. Mas toda vez que olhamos para esses muçulmanos seculares, por algum motivo, suas lealdades sempre estão com o Islã. Agora, eu não sei muito sobre esse cara Zohran Mamdani, tenho certeza de que ele é um muçulmano liberal secular, dado que seu pai era muçulmano e sua mãe é hindu. Essa é a face liberal que eles mostram para você, e liberais brancos, deixe-me mostrar isso para você. Olhe para todas essas pessoas, todas de Nova York, e liberais brancos comemorando a vitória de Zohran, ele vai acabar sendo o prefeito de Nova York. Seus descendentes, em menos de 20 ou 30 anos, no máximo, vão estar amaldiçoando este momento. Porque o que acontece depois, você elege um muçulmano liberal, aparentemente normal, vestindo terno, que abre caminho para a próxima geração de políticos muçulmanos. Isso é exatamente o que aconteceu na Inglaterra. Agora, a Inglaterra tem algo como 7 ou 8 prefeitos muçulmanos, sendo o primeiro deles o prefeito de Londres. O maior de todos, Sadiq Khan, parece um muçulmano liberal secular. O que ele fez com Londres, além disso, esqueça isso. Os britânicos brancos agora são minoria em Londres. Ok, ainda não estou fazendo um argumento racista. Isso não é sobre a cor da sua pele, é sobre a cultura que as pessoas estão promovendo. Eu costumava pensar que talvez isso fosse uma conspiração, e ainda tentarei ser o mais objetivamente neutro possível. Talvez a Irmandade Muçulmana, ou talvez os muçulmanos, não planejassem essa conspiração para colocar muçulmanos em círculos políticos fortes nos países ocidentais. Talvez essa não fosse a intenção inicial, mas uma vez que eles viram sua eficácia, eles não puderam deixar de notar que, talvez pudéssemos fazer algo a respeito. Talvez essa seja a melhor maneira de infiltrar altos círculos políticos. Deixe-me mostrar este vídeo de Arif Alvi, ex-presidente do Paquistão. Veja o que ele está dizendo. Apenas preste atenção ao que ele está dizendo. Este cara, ele é o ex-presidente do Paquistão, Arif Alvi. E ele deveria participar da política americana e deveria se unir, porque sem unidade não funcionará na política americana, porque vivemos aqui. Se criarmos nossa própria influência, isso terá um forte efeito na política do Paquistão. Não haverá interferência, será uma coisa positiva, e você é o embaixador de um bom país, então eu desejo que você se envolva aqui na política local e crie uma relação intelectual com o Paquistão. Você faz doações, é uma boa caridade, mas uma transferência intelectual de conhecimento é o que mudará o Paquistão. Então, estou exigindo isso de você. Isso não é um pedido, é uma exigência do Paquistão, é uma exigência do seu país. O Paquistão está em cerca de viva o Paquistão. Então, e os interesses americanos? Que país essas pessoas vão escolher quando se trata de proteger os interesses americanos e os interesses paquistaneses? Agora, Arif Alvi tem a visão de que há muita interferência americana na política paquistanesa, então ele está dizendo que você deveria se envolver na política americana para que eles não possam interferir na política paquistanesa. E talvez, você possa promover os interesses do Paquistão. Isso é algo que eu disse várias e várias vezes, que o Islã não se mistura com os valores ocidentais. Os valores ocidentais e os valores islâmicos são duas coisas opostas, não é sobre a raça. Existem alguns muçulmanos brancos também. Eu os colocaria na mesma categoria que um muçulmano marrom. Islã significa submissão. Essa é uma das primeiras exigências do Islã, que você tem que ser leal ao Islã e à comunidade muçulmana. Tudo o mais vem em segundo lugar. Até mesmo o seu próprio país vem em segundo lugar. Não o fato de ser um país infiel, como a Grã-Bretanha ou a América, mas até mesmo o Paquistão. Se você é um muçulmano paquistanês, então sua primeira e principal prioridade é o Islã e a Ummah muçulmana. E depois o Paquistão.
Os muçulmanos foram colocados em situações onde lhes perguntam: você é muçulmano primeiro ou é britânico primeiro? Ok, mas essas são perguntas fáceis de responder. Sou muçulmano primeiro, qual é o problema? É por isso que a maioria desses países muçulmanos não consegue implementar leis seculares, liberais e não islâmicas. E agora, os liberais ocidentais idiotas, ou os wokes, ou como você quiser chamá-los, estão colocando essas pessoas que têm essa visão, no poder. Agora, como eu disse, esse cara Zoran, ele pode ser um muçulmano marxista liberal secular que não se importa com o Islã per se. Ele é, na verdade, um xiita, a propósito. Então, a grande maioria dos muçulmanos sunitas vai apenas usá-lo como um trampolim. Mas isso abre um caminho para futuros políticos muçulmanos entrarem, serem eleitos e ocuparem posições de poder. O que acontece com esses muçulmanos seculares de batom? Eles se tornam irrelevantes. Você acha que Bushra Sheikh, que é uma mulher que não usa hijab, ela na verdade costumava usar hijab e depois abandonou o hijab. Você acha que ela vai enfrentar muçulmanos radicais quando pessoas como Muhammad Hijab ou Ali Dawa, mas eles são muito burros? Provavelmente não, porque eles se expuseram. Mas a próxima geração desses tipos de muçulmanos, quando ocuparem posições de poder, você acha que Bushra Sheikh vai enfrentá-los? Você acha que os muçulmanos liberais seculares vão enfrentá-los? Não, eles não vão. Sabe por que eles não vão? Porque eles terão seus próprios problemas sociais. Eles terão pressão de sua família extensa para apoiar seu irmão muçulmano. E também é sempre mais fácil se juntar ao lado vencedor. Então, se esses muçulmanos radicais estão ganhando posições de poder, então é mais fácil se juntar a eles do que se opor a eles. Tudo isso está acontecendo à sua custa. Sua cultura é a que está constantemente cedendo espaço para culturas estrangeiras, como o Islã. O Islã é o mais hostil. Eu diria que você deveria proteger sua cultura ocidental de todas as outras culturas, até mesmo hindu ou budista. Mas essas culturas não são tão agressivas quanto o Islã. Então Zoran pode ser um marxista secular. Como eu disse, o tempo dirá, não estou segurando minha respiração porque acho que vai ficar bastante evidente muito rapidamente onde estão suas alianças e não vai ser o Oeste, não vai ser a América. É uma situação perde-perde. A ele é um muçulmano e B, ele é um marxista. Você não vai conseguir um Nova York melhor. Se você está pensando que Nova York vai ser tão limpa quanto era nos anos 80 ou 90, esqueça, vai piorar. Os metrôs de Nova York vão ser piores do que são hoje. Eu digo isso porque venho de um país do terceiro mundo. Eu vi em primeira mão o que acontece quando pessoas incultas dominam as ruas. De repente você começa a ver sacolas plásticas voando por aí. De repente você começa a ver pessoas jogando seu lixo na beira da rua. De repente nossos conselhos ricos, que costumavam ser tão ricos, você costumava ver estradas limpas e parques e gramados bem cuidados. De repente, eles começam a se parecer com o terceiro mundo, o que aconteceu com nossos conselhos ricos, o que aconteceu com o nosso Texas. Eu vi isso acontecer em primeira mão em bairros ingleses. Agora estou começando a ver isso em Melbourne, uma das cidades mais habitáveis do mundo, agora começando a ficar mais suja a cada ano. E ouvi histórias semelhantes sobre Toronto, Nova York e todas essas cidades esquerdistas. Esse veneno está se espalhando cada vez mais, tudo sendo facilitado por idiotas brancos, despertos de extrema esquerda. Então, deixe-me reproduzir uma mensagem de uma mulher britânica. O prefeito de Londres é muçulmano. O prefeito de Birmingham é muçulmano. O prefeito de Leeds é muçulmano. O prefeito de Blackburn é muçulmano. O prefeito de Sheffield é muçulmano. O prefeito de Oxford é muçulmano. O prefeito de Luton é muçulmano. O prefeito de Oldham é um muçulmano. O prefeito de Rochdale é muçulmano. Tudo isso foi alcançado por apenas 4 milhões de muçulmanos dos 66 milhões de pessoas na Inglaterra hoje. Na Inglaterra, existem mais de 3 mil mesquitas. Existem mais de 130 tribunais da Sharia. Muitos esquerdistas podem estar olhando para isso e dizendo: e daí? Que mal há nisso, seu idiota? Esquerdistas, todo o seu trabalho duro, todas as liberdades pelas quais vocês lutaram nos últimos 100 anos ou mais? Direitos das mulheres, direitos anti-aborto, direitos lésbicas, gays, bissexuais, transgêneros e queer, todos eles. O Islã é antagônico a todos esses valores, todos eles. A Sharia é antagônica a todos eles, que muitos tribunais da Sharia. Isso também vai acontecer na América, que muitas mesquitas... Você acha que uma mesquita é apenas um
Um lugar legal onde os muçulmanos se reúnem como as igrejas costumavam ser. Você não tem ideia da quantidade de vitriolo e ódio que é ensinado contra vocês, infiéis, contra as pessoas lésbicas, gays, bissexuais, transgêneros e queer, contra vocês fornicadores. Tudo isso é ensinado nessas mesquitas. Eu já disse antes, a única coisa boa que vai sair disso é a expressão no rosto daqueles esquerdistas radicais quando os muçulmanos chegarem ao poder, porque vocês serão os primeiros alvos. Porque o Islã deu status de segunda classe aos judeus. E cristãos, mas não para vocês ateus, vocês fornicadores, vocês degenerados, vocês pessoas lésbicas, gays, bissexuais, transgêneros e queer. Vocês serão os primeiros idiotas e agora eles estão apenas usando vocês como peões. E vocês estão tão dispostos a serem usados por eles. Na Inglaterra, e existem mais de 50 conselhos da Sharia. 78% das mulheres muçulmanas não trabalham e recebem apoio do Estado e acomodação gratuita. Então, 63% dos muçulmanos não trabalham e recebem apoio do Estado e moradia gratuita. Famílias muçulmanas apoiadas pelo Estado têm em média de 6 a 8 filhos que todos recebem acomodação gratuita. Todas as escolas no Reino Unido são obrigadas a ensinar sobre Islã, o nome de bebê mais comum na Inglaterra, é Muhammad. Isso não é imigração, é invasão. Isso é uma invasão, uma erosão da cultura ocidental, dos valores ocidentais. Por que eu sempre insisto em preservar a cultura ocidental, os valores ocidentais? Os valores ocidentais permitiram que pessoas como eu prosperassem de uma maneira que não poderíamos prosperar em uma sociedade islâmica. É por isso que entendo o valor da cultura ocidental. Os valores ocidentais permitem isso. Agora, essa cultura está sendo lentamente erodida, dando lugar a uma cultura agressiva e hostil que é o Islã. Isso parte meu coração. Realmente parte meu coração. Agora eu vou rapidamente voltar para este cara, Zoran. Ele é um típico esquerdista muçulmano. Ele é um NTC aberto. Sim, eu sei que eles dizem que nossa crítica ao sionismo não é a crítica aos judeus. É besteira, absoluta besteira. Sionismo apenas significa que o povo judeu merece uma pátria, só isso. Mas eles não suportam isso. Por quê? Porque eles governaram os judeus por mais de 1000 anos. Eles não estão acostumados a compartilhar o poder. Eles não estão acostumados a renunciar ao poder. É por isso que eles odeiam Israel. Porque em Israel, o povo judeu não vive sob o jugo dos islamistas ou muçulmanos. Ele disse que prenderia Netanyahu assim que ele pousasse em Nova York. E como um típico muçulmano, mesmo sendo um muçulmano secular, isso diz muito sobre os muçulmanos seculares. A propósito, ele também odeia hindus. Deixe-me mostrar um clipe de 2020. Este é ele. Essas pessoas ao fundo estão dizendo que os hindus são bastardos. Esse é o tipo de pessoa com quem ele se relaciona. Claro que ele não diz isso, mas é claro que ele concorda com isso. Quando você participa de um protesto contra Israel e essas pessoas gritam contra o povo judeu e você não se alarme com isso, você não condena isso, você não diz, ei, não diga isso. Então significa que você concorda com isso. Ele concorda com isso. Meu nome é Zoran Kwame Mamdani, sou candidato à Assembleia do Estado de Nova York pelo Distrito 36 de Astoria, Deepmar Steinway, Astoria Heights. Estou aqui hoje para protestar contra o governo do Bharatiya Janata Party na Índia e a demolição da Babri Masjid na tentativa de construir um mandir em cima das ruínas dela. Tenho a sensação de que vamos descobrir em breve que ele também não tem uma simpatia especial pelas pessoas lésbicas, gays, bissexuais, transgêneros e queer. E eu adoraria isso. Foi exatamente isso que aconteceu em Hamtramck, Michigan. Então, a comunidade lésbicas, gays, bissexuais, transgêneros e queer e os liberais de Michigan, eles apoiaram um candidato a prefeito muçulmano. E adivinha o que aconteceu? Um sentimento de traição, desalento liberal enquanto cidade liderada por muçulmanos nos Estados Unidos da América proíbe bandeiras do orgulho. Muitos liberais comemoraram quando Hamtramck, Michigan, elegeu um conselho de maioria muçulmana em 2015, mas um voto para excluir as bandeiras LGBTQ+ da propriedade da cidade azedou as relações. Estou esperando por aquele momento que vai acontecer e sabe qual é a coisa engraçada? Bem, você não tem muitos cristãos conservadores em Nova York, mas o que restou deles apoiará a decisão do prefeito muçulmano de proibir as bandeiras do orgulho.
né? Não vai acontecer instantaneamente, mas vai acontecer. Você vai ver os sinais disso durante o mandato dele. Isso vai acontecer. Pegue um trecho disso e toque quando acontecer. Então, como eu disse, não é sobre Zoran Sadiq Khan. É um choque de culturas, porque as sociedades não são governadas por indivíduos. As sociedades são governadas por ideias que são mantidas coletivamente por grupos de pessoas. É por isso que em uma sociedade democrática, quando 90 ou 95% da sociedade acredita em valores e princípios democráticos, então 5% de comunistas podem ser tolerados. Eles não vão derrubar o sistema. Mas quando seus próprios valores são desafiados e o desafiante começa a se tornar cada vez mais popular, então a cultura primária fica sob ameaça direta. E é exatamente isso que está acontecendo nos estados azuis na América. Esses liberais brancos estão cavando suas próprias covas. Eles não têm ideia de que são o pior tipo de idiotas úteis. E isso parte meu coração.